Programa Espírita Quarta Dimensão. E se você usasse 100% da sua capacidade cerebral, o que você faria? Há um mito que diz que só usamos 10% dessa capacidade. A ciência avança e, através das ressonâncias magnéticas, foram identificadas que o nosso cérebro é um contínuo de atividades. O que acontece realmente são as prioridades do momento, fazendo com que as outras atividades cerebrais fiquem inativas por algum tempo. A evolução se processa em nossas vidas. Às vezes, não dá aqueles estalos dentro de nós e, de repente, começamos a realizar coisas bem mais produtivas. São os reflexos de informações que são acionadas em nós, o qual nos dão conta de que viemos para algo nesta reencarnação. Tudo é opcional. Existem pessoas que não atendem a esses chamados e o cérebro volta a ficar ocioso, desempenhando poucas funções. Logo, temos a capacidade de usar esses 100%. Esteja antenado nesses estados existenciais. Cada um de nós temos uma tarefa a cumprir numa vida. Ninguém nasce para ser infeliz. Somos de origem espiritual. Somos um contínuo na criação. O Quarta Dimensão já começou. Arthur Lins de Vasconcelos Lopes nasceu em 1891, São Paulo. Foi um engenheiro agrônomo, empresário e espírita brasileiro. Por volta dos 21 anos de idade, fixou-se em Curitiba, onde, pelas mãos de Antônio Duarte Veloso, conheceu a doutrina espírita, passando a frequentar a Federação Espírita do Paraná. Criada a Revista do Espiritualismo, órgão da Sociedade Publicadora Kardecista do Paraná, Lins de Vasconcelos tornou-se um dos diretores. Realizou-se a primeira Festa Nacional do Livro Espírita, de 14 a 18 de abril de 1949. Este empreendimento também demandou a sua decisiva ajuda financeira, sem a qual não teria sido possível efetuá-lo. Custeou todas as despesas para que se comemorasse a nível nacional o aparecimento de O Livro dos Espíritos. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Boa noite, querido telespectador da TV Grão-Pará, canal 14.1, programa Espírita Quarta Dimensão. E a você também, queridos internautas que nos acompanham das mais diversas plataformas digitais. Afinal de contas, estamos no mundo globalizado e as informações chegam de todas as formas. Novamente aqui, Rômulo Leite, profundo conhecedor do Espiritismo, e sempre está dando a sua colaboração para ampliar ainda mais o conhecimento à luz do Espiritismo. Tudo bem, meu amigo? É uma grande satisfação estar mais uma vez aqui com você e compartilhando com os internautas interesse na doutrina espírita, porque nós vamos absorvendo cada vez mais esse conhecimento e ver como ela traz grande consolo, grande esclarecimento para as inquietações humanas. Então a gente vai fazer a nossa parte dentro desses poucos minutos que nos oferece. Que inclusive, né, Rômulo Leite, o Espiritismo como sendo ciência, vem acompanhando as descobertas aí, né? Olha, é a soma, né? Certa vez, Albert Einstein disse que a ciência sem a religião é manca. E a religião sem a ciência é cega. Ou seja, as duas se complementam.
Porque a ciência ordinária trabalha só com as coisas materiais que pode ser aferida pelos instrumentos materiais, mas ela fica perdida para outras questões transcendentais que a doutrina espírita vem ao nosso encontro e se complementam, na verdade. Inclusive, Rômulo, nesse mundo, como acabamos de falar, globalizado, informações daqui e dali, então já há por parte da esmagadora maioria da população deste planeta o conhecimento e a convicção do mundo espiritual. As pessoas já têm realmente essa noção de que existe um mundo espiritual, não é? Até porque, Douglas, a nossa verdadeira casa é lá. E nós trazemos dentro do nosso subconsciente, assim como nós temos no subconsciente a certeza de que existe um Criador onipotente que cria e organiza todo o universo, nós também temos isso dentro de nós, de que a vida não se resume do berço ao túmulo. E, puxando esse gancho preliminar da nossa conversa, nós vamos falar justamente do mundo espiritual, aonde algumas pessoas de forma até intuitiva dizem: meu Deus, o que foi que eu pedi antes de nascer? Você é acostumado a falar essas coisas? Mas Allan Kardec faz o questionamento aos imortais quase parecido. As escolhas das provas nós fazemos, mas vamos ser fiéis ao Livro dos Espíritos. Questão 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Quer dizer, intuitivamente nós sabemos que escolhemos, mas e aí, nós nos enganamos de vez em quando? Eis a resposta dos imortais. Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Também pode escolher uma que não lhe traga proveito algum, como buscar, por exemplo, um gênero de vida ociosa e inútil. Mas, então, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede outra para reparar o tempo perdido. Como o meu amigo aqui falou, nós temos noção desse mundo espiritual. Rômulo Leite, vamos desenvolver esse assunto aí, porque tem muita coisa para se explorar. O tempo é muito curto, mas nós vamos ter que, primeiro, nós precisamos entender se realmente nós estamos viajando com essa ideia de encarnação. Será que é coisa do espiritismo a encarnação? Se nós formos estudar a história, nós vamos perceber que há mais de 3.500 anos antes de Cristo, naquelas obras hindus chamadas Bhagavad Gita, já diziam assim: o corpo é como uma roupa, que depois de um tempo nós temos que nos desfazer para vestir um outro corpo. E não parou por aí. Hermes Trismegisto, que foi um filósofo e legislador do Egito, já dizia assim que é impossível salvar-se e eliminar as suas imperfeições se não nascer de novo. Ótimo. Mas também Nicodemos, certa vez, procurou Jesus e perguntou como ele poderia ver o reino de Deus. E Jesus disse na época: é necessário que nasça de novo para ver no reino de Deus. E aí o Nicodemos perguntou assim: mas como eu posso entrar depois de velho no ventre de minha mãe? Jesus diz assim: nós apenas falamos o que nós temos experiência e o que nós testemunhamos. Mas se tu não consegue compreender coisas que é da vida material, o que dirá então das coisas celestiais? Portanto, a reencarnação, ela não é uma coisa criada pela doutrina espírita. Aliás, eu quero dizer para os internautas e para todas as almas que estão aqui sintonizadas conosco, que na própria Bíblia Sagrada, o dogma da reencarnação estava nessas escrituras até o século V da era cristã. Sim, já trouxemos esse assunto aqui. Vejamos, Deus é infinitamente justo e bom, e as leis divinas são perfeitas e imutáveis.
Uma das leis chama-se causa e efeito, a outra reencarnação. Tem uma outra lei que é só para quando chegamos a essa condição de espírito, que é a lei do livre-arbítrio. Ora, então veja bem, se a nossa verdadeira casa é o mundo espiritual, tanto é que Jesus, não é o doutrina espírita que diz, a doutrina espírita retifica, diz que o reino dele não era daquele mundo quando esteve conosco há mais de 2 milênios. Mas o que acontece? Nós estamos lá na erraticidade, a lei de reencarnação é necessária, porque só assim nós podemos evoluir, através das vicissitudes e as dificuldades que o meio material nos proporciona. Nós fomos criados simples e ignorantes, através de várias reencarnações, nós vamos passando por ela, nos tornando virtuosos e inteligentes, até chegarmos a uma condição de espírito puro. Quando chegamos a essa condição de espírito puro, não há mais nada a ser ensinado. Então já estamos livres dessa roda de reencarnação. Porém, muitos espíritos que já estão mais despertos, já estão mais ou menos conscientes de que é um espírito imortal e que vem para o mundo físico com essa finalidade de evoluir, podem contribuir no planejamento reencarnatório. Não são todos. Agora, Rômulo, nós temos em parte uma intuição do que nós viemos fazer aqui na Terra? Com certeza. Olha só, se nós tivermos... Porque, olha só, tem gente, eu sei que você caminha, faz atendimento fraterno, e tem gente que diz assim, eu não pedi isso. Mas o Espiritismo diz que, sim, em parte você pediu. E tem como a pessoa saber, veja bem, de uma forma ou de outra? A doutrina espírita, estudando o livro dos espíritos, os espíritos superiores, eles relatam para Allan Kardec de que existe um véu que cobre o nosso passado com o presente. Ora, o que é um véu? Um véu você consegue enxergar alguma coisa do outro lado. Véu é diferente de um bloco de cimento, onde fica fechado e você não leva nada do que está lá. Então, todas as nossas intuições, tendências, nossas afinidades, nossas sintonias, têm tudo a ver com o que nós éramos em outras encarnações. Ou seja, quer saber o que você era ontem, veja o que você é hoje. Quer saber o que você vai ser amanhã, veja o que mais você alimenta hoje. A vida é uma só, como diz o apóstolo Paulo, mas as existências são múltiplas. Quanto à questão das escolhas, nós temos 2 coisas a levar em consideração. Primeiro, quais são as nossas necessidades para reencarnar? Aquelas coisas que nós precisamos corrigir, aquelas coisas que nós precisamos melhorar dentro de nós, os conhecimentos que precisamos obter ainda. Isso é um aspecto. O outro é saber as nossas possibilidades de ter êxito nessas escolhas. Então, se o espírito quer dar um salto muito grande para avançar na jornada espiritual, escolhe uma grande prova, pode ser que ele venha a sucumbir, como diz essa questão. Mas, se por acaso ele ainda não está bem acordado e faz umas escolhas muito efêmeras, muito fáceis, ele, quando chegar no mundo físico, vai passar, tudo bem, conseguiu cumprir a sua jornada, mas quando ele volta para o mundo espiritual, que é onde ele cai em si, da sua verdadeira objetividade em relação ao espírito imortal, ele vê que ele realmente perdeu tempo. E aí ele pede imediatamente para que logo tenha uma encarnação e, se for o caso, uma prova mais rude. Porque na lei de Deus não existe imparcialidade. Aliás, parcialidade. Não, para o Douglas eu vou uma prova assim, para o Rômulo não. Tudo é uma questão de mérito. E o mérito é proporcional ao sacrifício, a devotamento, ao esforço que o Espírito faz. A própria lei de evolução de cada um, né? A lei de evolução de cada um determina o estilo de vida que você vai ter nesta e na próxima reencarnação, porque tudo acompanha o quê? A própria inteligência. Rômulo, qual é aquele tópico para o nosso telespectador que anda reclamando muito da vida? Você fez as escolhas?
dá para mudar e dá para tornar-se feliz, não é? Olha, veja bem, eu queria, antes de dar essa palavra, eu queria dizer uma coisa para você. Diante dessas explicações curtas, rápidas que nós falamos, reflitamos na seguinte condição: será que o marido ou a esposa mala que você não está mais suportando, você não escolheu na erradicidade? Será que a prova material que você pediu, com parcos recursos materiais, não foi uma prova que você pediu? Então não desistamos imediatamente dela. É perseverança, como diz Jesus, né? Neste mundo tereis ranger de dentes, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo, né? Ou seja, nós precisamos perseverar naquilo que já foi planejado. A espiritualidade mesmo nos conduz. Então, querido telespectador, nada de desânimo, dá para reverter o processo, é necessário buscar o conhecimento, porque o conhecimento traz a alegria e a compreensão de que Deus nos criou para uma felicidade e uma felicidade eterna. Rômulo Leite falando em felicidade, aí vem ele, o palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. A gente vai começar o programa. Legal. É o Clube da Alegria Espírita. Só televisão, mais um programa de muita alegria aqui no Clube da Alegria Espírita, né? Você que está na cozinha, na sala, no corredor, onde estiver assistindo o programa, aquele abração pra ele, né? Restaurantes também, rapaz. Tem gente no restaurante, né? Na Terminal rodoviário, aí, no ônibus você tá lanchando viajando. no restaurante, olha aí, hein? Um abraço pra todo mundo. Isso, alimente-se bem. Bom, que socorro. Olha, hoje tem novidade no programa, né? Tem novidade? Isso. Qual é a novidade? É aquela questão, nós estamos trazendo algumas músicas, logo no início do programa nós colocávamos, né? Nós estamos colocando agora, nesse mês agora de Lembrando fevereiro. grandes momentos. Que maravilha, né? Isso! Bom, enquanto rola o programa, vamos dar uma volta aqui na Praça Vamos Eduardo conhecer a Angelim. praça, né? A Praça do Angelim. Aqui não conhece ainda, não? Ela tá renovada, né? Novas árvores, nova quadra. Vamos lá! Fala, gente! É isso! Opa! Você não sabe? Então fique sabendo! Um dos animais abissais mais assustadores, a lula vampira do inferno, cujo nome científico é Vampire Spirit from Hell, é da ordem Vampiromorphida. Possui tentáculos pretos, espumados e olhos azuis. Assim como outros animais da zona abissal, a lula vampira é capaz de produzir luz, bioluminescência, e graças aos filamentos presentes em toda a extensão do seu corpo, ela consegue aumentar ou diminuir a intensidade da luz. Dessa forma, a lula vampira consegue confundir seu predador ou hipnotizar sua presa. Encontrada nas cores vermelhas, roxa, preta e marrom, essa espécie de lula possui uma membrana que liga os seus 8 tentáculos, que são cobertos por fileiras de pequenos espinhos, lembrando asas de morcegos. Daí o nome de vampira. Se você não sabe, então fique sabendo! Oi, gente! Tudo bem? Começando mais um Espírita Kids. Vocês lembram que a gente falou de centros de força ou chakras? Então, hoje vamos falar de 3 centros de força. Vem comigo! Centro genésico,
situado na base da espinha dorsal, guiando a modelagem de novas formas entre os homens, ou o estabelecimento de estímulos criadores, com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. Centro esplênico. Fica na altura do baço, regula a distribuição e a circulação adequada aos recursos vitais em todos os caminhos do corpo. Produção de sangue. Centro gástrico. Fica na altura do umbigo, controla a digestão e a absorção dos alimentos, pesados ou não, que representa concentrados fluídicos, penetrando-nos a organização. Bom, gente, por hoje é só, mas no próximo domingo daremos continuidade ao nosso assunto: centros de força ou chakras. Tchau! Vamos lá, galera, agora antes que caia a chuva, nosso clipe show agora que é... Ei, rapaz, tu esqueceu? Esqueci, Jaquim. Não sei o que, a obesidade moral. Ah, obesidade moral. E cancioneiro espírita. Então vamos lá, roda o clipe. Isso, roda o clipe. Olha a chuva, olha a chuva. Chuva. Pela porta larga, todo mundo passa, mas é a estreita que leva à perfeição. Do jeito que a gente tá gordinha, não passa não. Passa não, passa não, passa não. Passa não, passa não, passa não. Eu não tô falando gordura de barriga, eu estou dizendo gordura na moral. A gente tá inchada de orgulho, vai tá de pretensão. Pretensão, pretensão, pretensão. Pretensão, pretensão, pretensão. Ou a gente faz dieta de amizade, ou a gente aprende a repartir o pão, ou a gente queima uns defeitinhos, ou fica entaladão. Passa não, passa não, passa não. Passa não, passa não, passa não. Passa não, passa não, passa não. O doutor Jesus já recomendou muita disciplina em regime de amor, fazer da caridade a nossa malhação, exercitar a calma e o perdão. O doutor Jesus já recomendou muita disciplina em regime de amor, fazer da caridade a nossa malhação, exercitar a calma e o perdão. Passa não, passa não, passa não. 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 Chantilinha, chegou a hora. Dos abraços, né? Dos abraços. Isso, pra quem um abraço? Meu abraço vai pra Márcia, pra Patrícia, pro Raimundo e pra Cláudia. Cláudia, isso, um abraço vai pra Éurica, pra Patrícia de Souza, bailarina, isso. E o nosso amigo Douglas Lopes, Pra Simone. Pra Simone, toda a galera do Lino Lino do Vale, do né? Vale, Isso, vamos lá, é Lino do Vale. A palhaçada Bora lá, vem a chuva. Carnaval continua. Aí, tchau, gente. Chuvinho. O espírito brilha, se faz. Sabemos que os espíritos encarnados e desencarnados estão envolvidos por uma atmosfera viva e com grande poder de atração. Logo, os pensamentos que emitimos devem ser vigiados antes da sua formação e, quando prontos, deverão ser revestidos de amor e alegria, pois a falta de disciplina no modo de pensar traz consequências a nós e à lei do equilíbrio. Uma atmosfera envolvida por energias desequilibradas torna propensa à contaminação mental. Porém, existem soluções que podemos usar para a nossa proteção mental
E uma dessas soluções seria imantar nossa aura constantemente pelos bons sentimentos para atrairmos espíritos amigos protetores e também lembrar o que Jesus nos alertou: orai e vigiai. Os pensamentos equilibrados nos tornam aptos ao auxílio porque nos envolve de energias serenas. É importante também conhecermos mecanismos de defesa para que nenhuma energia negativa emanada de uma pessoa ou lugar venha nos atingir. E essa é a ciência espiritual que devemos adquirir para que possamos servir sem nos prejudicar, proporcionando bem-estar a todos. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. Falando ao Senhor. Senhor, se hoje viesses em pessoa até nós, que te diria eu? Que milhões e milhões de companheiros vagam em desatino, sem cogitarem de saber o que são e quem são? Que a penúria de espírito campeia, insuflando amargura e rebeldia, sofrimento, ilusão? Que o medo em se alastrando, na escura inquietação a que se aferra, gera conflito e angústia em toda parte, nos caminhos da terra? Que a riqueza do ouro não remove tristeza e solidão na alma ferida? Que os engenhos perfeitos do progresso não enxugam as lágrimas da vida? Que te diria eu, Jesus, se te encontrasse? Que nos condói fitar a multidão dos que fogem de si mesmos, dando-se a dor maior por onde vão? Que nos comove contemplar a inteligência rica e entretanto insegura, elevando o conforto sem saber dissipar as sombras da loucura? Que diria, Senhor? Não te diria nada disso, pois sabes tudo ver muito mais do que nós. Rogar-te-ia tão somente a bendita prisão na força do dever, que me guarde em serviço, para que eu saiba compreender, sem azedume e sem alarme, como aperfeiçoar-me para aceitar-te enfim. Porque tudo, Senhor, estará justo e certo, do que eu veja no mundo, longe ou perto, se a tua luz brilhar dentro de mim.